Saudações a todos e todas. Vamos falar hoje sobre a função afim. Meu nome é Reinaldo Demarco, sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Este assunto faz parte da disciplina de números e funções. Para começo de conversa, nós já sabemos que o conjunto dos números reais ele tem duas operações básicas, que é a soma e a multiplicação, tá? E este conjunto com essas duas operações tem boas propriedades, tá? Por exemplo, é associativa, comutativa, cada uma dessas operações tem elemento neutro e os seus inversos nessas operações. Tendo isso em mente, nós podemos definir a primeira função aqui que usa dessas duas operações elementares, que é a soma e a multiplicação. Ela é uma função de R em R, né? Ou seja, o domínio dela os reais e o contradomínio os reais também. Então ela opera um número real e devolve também para a gente um número real. Tá? Quando você pensa em função, você pode pensar em uma ferramenta, uma máquina que tem aqui uma entrada X e aí opera F e te devolve como saída o F de X, que nem a calculadora, né? Quando você pensa na função que calcula elevado ao quadrado, então você entra com x, você põe 3, aí a função eleva ao quadrado, faz o quadrado do número. Aí você faz o 3 ao quadrado, que é 9, então ela te devolve um valor 9. E assim por diante, a calculadora é cheia de operações. Nós vamos ver uma bem básica aqui, que é a função afim, né? Uma função afim é quando você pode ter uma função dos reais nos reais, de tal maneira que ela é escrita assim, ela pega essa variável x de entrada, multiplica esse x por a e soma o número b, né? Ela usa apenas essas duas operações elementares. Então, se você puder escrever a função desta maneira, ela é então uma função afim. Quando há alguns casos particulares de funções afins, né? Assim, quando a é igual a zero, você põe isso igual a zero, aí você vai ter apenas o b. E, portanto, você vai ter a função só f de x igual a b. Neste caso aqui, veja que o f de x igual a b, como o a e o b são constantes, o f de x é uma constante. E essa expressão aqui não depende de x. Ele sempre vai te devolver o mesmo valor, independente do x que você colocar. Uma outra situação é quando b é zero. Aí você vai ter essa expressão aqui sendo zero. Tá? E com isso você vai ter o ax, né, apenas a multiplicado por x. Às vezes a gente escreve assim também, a multiplicação é a vezes x, mas também nós podemos usar a justaposição, que é quando você só coloca as letras próximas uma da outra. A x é uma chamada de função linear, tá? Outra situação é quando b vale zero e o a vale 1. Essa função aqui também ela aparece com muita frequência, tá? Principalmente na hora de você falar de inversa, essa função empenha um papel fundamental. Essa função é chamada de função identidade. F de x igual a x, ou seja, o valor que você entra, você sai. Ela faz isso, né? Parece que não faz nada, né? De fato, na prática, ela não faz nada, mas ela é importante ser considerada. Exemplos aí já numéricos, você tem a função f de x igual a 3 para todo x real. Então, a função afim que é constante. No caso, ela sempre vale 3. Você pode pensar na parte gráfica dela. Como é que fica o gráfico dessa função? Ao valor 1, nós vamos associar 3. Ao valor 2, nós vamos associar 3. Ao valor 3 é 3 também. Ao 4, 4 também. E qualquer outro valor, tá? 0 é 3 e assim por diante. E esse gráfico vai dar para a gente uma reta que é paralela ao eixo X. Você tem aqui o eixo X. E essa reta, que é o gráfico que está em vermelho, ela é paralela ao eixo X. Então, gráficos, e em geral, gráficos de funções constantes, elas são retas paralelas aos eixos, não ao eixo x, no caso. Há uma linear aqui, ó, 2x, 2 multiplicado por x. Como é a função, esse gráfico dessa função? Aqui, ó, você pode colocar valores, atribuir valores, né? Daqui a pouco a gente vai ver como que é
a quantidade de valores que a gente precisa pôr, mas a gente vai dobrar o valor. Então, se colocar 0, vai ficar 2 vezes 0, dá 2, dá 0, né? Dá 0. 1 vai ficar 2 vezes 1, dá 2. Coloca menos 1 também, se quiser, vai ficar 2 vezes menos 1, dá menos 2, e assim por diante. Você pode colocar mais valores. 2, 2 vezes 2, 4, e assim por diante. Olha só. Alguns valores que já dá pra gente colocar aqui, ó. 0, 0 é esse ponto. 1 e 2 é esse ponto. 2 e 4 é esse ponto. Menos 1 e menos 2 é esse ponto. Quando a gente liga esses pontos, a gente vai então obter uma reta. Agora uma outra função. Você vai ter o h de x como sendo x mais 2 terços. Ela é uma função afim com a igual a 1 e b igual a 2 terços. Eu não falei não, mas que no livro texto, no livro lá do Gelson Iese, ele fala que esse tipo de função aqui são translações, tá? São translações. O que você está fazendo é pegando x e transladando 2 terços de unidade. Então, sempre que o a for 1, você também pode chamar isso de translação. Como é o gráfico dessa função? O gráfico está dado aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai ver o resultado que demonstra que o gráfico de uma função afim sempre é uma reta. A gente vai colocar o x, atribuir um valor para x e determinar um valor para y. 2 terços de x mais 2 terços de x, não, é x mais 2 terços. Bom, veja que aqui já entra um pouco de fração, né? Você pode colocar 0, aí você vai ter 2 terços mesmo, né? Aqui. Olha só, 0 e 2 terços. 2 terços o que é? É quando você pega uma unidade e divide na terça parte. Pega duas partes dessa unidade. Aí você vai ter esse pontinho aqui. Mas você também pode colocar outros valores, né? Aqui vejo que está tudo fracionado aqui. Você pode pôr um terço. Que tal pôr um terço? Aí você vai fazer um terço mais 2 terços. Um terço mais 2 terços vai dar 1. Olha só. O que é um terço? Um terço você vai ter essa quantidade aqui, ó. Um terço. É quando você dividir 1 em 3 partes, e aí você vai ter uma quantidade dessa. Ele vai te dar a altura 1. Mas aí, claro, você pode pôr outros valores, ó. 1, se você colocar 1, você vai ter 1 mais 2 terços, tá? Alguns livros antigos colocam assim, 2 terços, né? Uma fração assim, ó. Dessa maneira. Mas se você quiser somar também, ó, você vai ter 5 terços, né? 5 terços. E 5 terços, ó, 1 e 5 terços vai dar exatamente aqui, ó. É quando você pega 1 e adiciona 2 terços, ou seja, adiciona essa quantidade, duas partes de 2 terços da unidade, né? 2 terços da unidade. Aí, ok. Assim por diante, liga os pontos, então você vai ter essa reta. Mas veja que é uma reta. Essa reta, por que ela é chamada de translação? Porque, de fato, ela é a translação gráfica. Deixa eu pôr outra cor aqui. Pode ser o azul mesmo. Aqui, ó. Quando você pega a identidade ela tem esse gráfico. Veja que são retas paralelas. O que aconteceu é que ela foi transladada. Isso aqui é uma translação da identidade. Ela foi transladada, foi jogada para cima aqui, porque foi somado, adicionado essa quantidade de 2 terços. E aí ele fica sempre com esse aspecto. Existe um programa chamado GeoGebra que você pode colocar, né, esses gráficos no programa e fazer esse valor a variar, né? 2 terços, em vez de 2 terços, você pode pôr um valor variando, um M que varia. E aí, à medida que esse M varia, você vai vendo qual é o comportamento gráfico. Todos são translações. Aí algumas observações a respeito da função afim que a gente tem que destacar. Uma função afim, ela faz uso apenas de duas operações aqui do conjunto dos números reais. Tá? O conjunto dos números reais, como eu falei, ele tem duas operações com boas propriedades. E essas propriedades, elas nos ajudam, né? São operações simples, são operações elementares, é só multiplicar e somar. E vão ter várias propriedades dessas funções que decorrem das propriedades dos números, né? Veja que função então está associado sempre a número. Exemplo é que se você considerar o a diferente de zero, você consegue resolver a equação f de x
igual a zero, tá? f de x igual a zero significa que o ax mais b é igual a zero. Mas para resolver essa equação, o que a gente faz? A gente soma menos b em ambos os lados, ó. Aqui adiciona menos b em ambos os lados, aí você vai cancelar esse mais b com menos b, porque é assim que funciona, né, com os números. Somando um número com seu inverso, vai dar zero aqui, teria um mais zero aqui, mas a gente nem coloca já. E o zero mais menos b vai ser menos b. E colocando agora, aplicando 1 sobre a aqui nessa equação, você vai cancelar o a, tá? Pega aqui, ó, 1 sobre a e cancela o a. Só que multiplica também aqui por 1 sobre a. Aí vai ficar b sobre a. Então, menos b sobre a. Por isso que a gente vai ter essa solução. E você tem uma única solução, tá? Esse símbolo aqui significa ser somente C. Então, isso acontece e somente se acontece do outro lado, né? Da equivalência. Essas contas são equivalentes. E com isso nós concluímos o seguinte, que essa função afim, quando a é diferente de zero, possui um único valor, é, x igual a menos b sobre a, que satisfaz essa equação. Esse número aqui ele é chamado de zero da função f, ou simplesmente raiz da função f, tá? Então, são essas nomenclaturas para esse tipo de função. E acabamos de descobrir que uma função afim que não tem o a diferente de zero, ela tem apenas uma raiz. Tem raiz e tem apenas uma raiz. O gráfico da função afim. Teorema aí, uma proposição, é que o gráfico de uma função afim sempre uma reta, tá? Aí se você me perguntar o que é uma reta, né? É um conceito primitivo, mas a gente sabe o que é uma reta. Como que a gente caracteriza uma reta? Nós sabemos que vai ser uma reta se você tiver três pontos. Quando você pega três pontos distintos aqui, eles sempre vão estar alinhados. E se você conseguir isso, então você prova que de fato isso é uma... Bom, uma proposição diz que o gráfico de uma função afim é uma reta, sempre uma reta. Mais precisamente, dada a função ax mais b, já não estou colocando nem o pontinho de multiplicação aqui, já estou usando justaposição. Então, nós temos que esse subconjunto do plano, que é o gráfico dela, o que é o gráfico de uma função? É o conjunto dos pontos y, x e y, tal que o y vale a função, né? O y é igual a... Então, o que é o gráfico de uma função? O gráfico de uma função é o conjunto dos pontos x e y, tal que o y obedece à lei, né, da função. E aqui no caso, a lei da função f de x é ax mais b. E aí fica com o conjunto dos pontos x, ax mais b. Você coloca todos esses pontos no gráfico e você vai ter o gráfico da função. Como é que a gente prova que um gráfico, um conjunto de pontos de fato é uma reta? A gente vai pegar e fazer a seguinte estratégia. A gente pega três pontos distintos aqui sobre o gráfico da função. A gente vai ter o A, B e C, então ele tem coordenadas, é o x1, y1, x2, y2, x3, y3. E nós vamos fazer a seguinte conta, tá? Nós vamos medir essas inclinações aqui, ó. As inclinações. Qual que é a ideia aqui? Usar um pouquinho de trigonometria, né? Que é o que? Você vai fazer esse quociente, né? Então, qual a ideia da demonstração? É que você vai usar... Bom, então qual que é a ideia da demonstração? É que você vai usar semelhança de triângulos. Como funciona isso? Ó, nós observamos que os pontos A, B e C estão sobre o gráfico, então eles satisfazem as equações sobre o gráfico. Quando a gente faz o y2 menos y1, olha só o que acontece. y2 menos y1. Vai ficar assim, ó, ax2 mais b menos ax1 mais b. Esse menos aqui tem que distribuir ainda, tá? Tem que distribuir esse sinal de menos aqui. E aí isso vai ficar ax2
mais B menos A, x1 menos B. Cancela o B e, portanto, você vai colocar o A em evidência e obter essa expressão. De forma análoga, você faz o y3 menos y2, você vai ter ax3 menos x2. Dividindo essas expressões, ó, veja que se você passa esse dividindo aqui, vai dar A. E passa esse dividindo também dá A. Então, essa expressão, esses quocientes ficam iguais. Mas esses quocientes aqui, eles representam as medidas. Olha aqui, ó. Isso aqui é a medida desse lado, desse triângulo. E aqui é a medida do lado do triângulo. Então, quando você faz o quociente aqui, fica igual a A. Quando faz o quociente aqui, também fica igual a A. Ou seja, eles são proporcionais, tá? Esses lados são proporcionais. Isso implica que os triângulos ABD, olha lá o triângulo. ABD, esse triângulo aqui, é o primeiro triângulo aqui, o triângulo 1 e o triângulo 2. Então, esse triângulo 1 e o triângulo 2 têm lados proporcionais. Como esses triângulos também são retângulos, veja que eles são retângulos, né? Aqui tem um ângulo reto aqui e um ângulo reto aqui, ó. Como eles são retângulos, vai implicar que eles são semelhantes. E se eles são semelhantes, os ângulos alfa e beta são iguais. Esses ângulos aqui, ó, alfa e beta são todos iguais. Com isso nós concluímos que o A, B e C estão alinhados, tá? Eles estão alinhados, já que os ângulos são os mesmos ali. Aqui o ângulo é o mesmo, para dar então a linearidade. Uma observação é que, dada uma função real qualquer, f, definida no i, um intervalo, nós definimos essa quantidade, né? Que veja que a variação, isso aqui também a gente escreve assim, a variação da função dividido pela variação no x aqui, né, no intervalo. Isso nós chamamos de taxa de variação de f no intervalo x1, x2, que esteja contido dentro do intervalo, né? Você pode medir taxas de variações. Na demonstração, o que acabamos de verificar foi que a taxa de variação de uma função constante, de uma função afim, ela é constante, né? A taxa de variação. Quando a gente pega essa função e vai fazer essa conta aqui, que é a taxa de variação, em qualquer que seja o intervalo, isso aqui vai dar aquela conta ali que eu já fiz, né? Distribui o sinal de menos, cancela o B, coloca o A em evidência, você vai ter AX2 menos X1 sobre X2 menos X1, cancela e vai dar só o A. Ou seja, a taxa de variação é constante. E isso também interpreta o A. O A é uma taxa de variação. Tá? É a interpretação dos coeficientes A e B. Para a função afim a x mais b, temos as seguintes interpretações. O número b igual a f de zero é chamado de valor inicial ou coeficiente linear. Tá? É quando o x vale zero. A interpretação gráfica também é que ele é interseção, o ponto 0b, ele é interseção do gráfico com o eixo y. Então, você tem aqui o gráfico, você sempre vai ter esse ponto aqui que vai dar em B, tá? Esse é o ponto 0b. O gráfico passa por aqui, por esse ponto. Aí, como é o gráfico, é uma reta. E aí, você tem que ver a inclinação que a reta tem. O número A, que a gente pode calcular como sendo f, a taxa de variação, a gente pode calcular essa taxa de variação. Como 1 menos 0 dá 1, aí você vai fazer f de 1 menos f de 0. Ela é chamada de taxa de variação de f. E podemos visualizar os números A e B destacados na imagem abaixo. Olha só como... Opa, aqui a imagem eu tenho que fazer, peraí. A imagem é essa aqui, ó. Você vai ter o valor B. E aí você anda uma unidade aqui. Quando você anda uma unidade, aí você vai fazer o f de 1. O f de 1 vai ser assim, ó. É o A multiplicado por 1 mais B. Ou seja, é o A mais B.
Só que eu vou enxergar aqui, ó, que eu já tô, quando eu faço o f de 1, essa altura aqui já é B. O que que eu vou fazer? Eu vou adicionar o A. O A é essa medida aqui. Aí quando eu faço isso, eu obtenho esse valor aqui, que é o f de 1 mais o f de 1, que é o A mais B. Aqui é o A mais B. Tá? Com isso, eu descubro qual que é o valor de A aqui no gráfico. Então ele representa, quando você desloca aqui uma unidade, ele vai dar para a gente o valor que você subiu a partir desse ponto aqui, do ponto 1 e B, quanto que você subiu para destacar esse triângulo. Então o B é esse intercepto e o A é esse valor. Veja que se o A, aqui a gente já pode concluir, se o A for positivo, você sobe. Se o A for negativo, você desce. Tá? Se o A for um valor negativo, você teria que desenhar ele subtraindo. O A mais B não seria uma soma, seria B mais A, e o A negativo seria uma subtração. Tá? Se o A for, por exemplo, menos 1, então você vai fazer B menos 1. Se o A for menos 3, B menos 3. E isso faz com que você saiba definir a monotonicidade da função, tá? Olha só, para uma função afim a x mais b com a diferente de zero, se o a for zero, a gente já sabe que ela é constante. Então, se o a for maior estrito que zero, ela é crescente. O que é uma função crescente? Quer dizer que quando você pega o valor no intervalo, você pega um valor x1 e x2, o que vai acontecer? Você vai ter o valor f de x1, aí o valor f de x2 vai ser maior, então ela cresce, ela aumenta. E decrescente é quando ocorre o oposto. Quando você vai fazer o f de x2, ele em vez de dar maior, ele dá menor aqui. Dá uma altura menor. Se o a for negativo, então a função é decrescente. Pode fazer o seguinte exemplo. E só de olhar o número a, a gente sabe que se é crescente ou decrescente. Então 2x menos 1 é crescente. Aí se eu chamar a outra aqui, função g de x, como sendo 1 menos x sobre 3, é decrescente. Veja que o a, nesse caso, é menos 1/3, tá? E o b vale 1. Só como menos 1/3 é negativo, ele é decrescente. Aqui o a vale 2 e o b vale menos 1. E aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Obrigado.